Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. O programa de hoje um bate-papo com o cardiologista Dr. Álvaro Frederico, que realizou os testes cardiológicos necessários para os pacientes oncológicos que vão participar do jogo de futebol Novembro Azul. E tem ainda uma visita que eu fiz ao Instituto Almai, um instituto que trata de pacientes, de crianças com autismo. Então, olha, o programa de hoje está imperdível, não saia daí no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência na TV de hoje vai falar de um assunto que, será que quando a gente resolve fazer uma atividade física ou agora na confraternização te convidam para participar de um joguinho de futebol, pode ir lá jogar sem passar por um cardiologista? Sobre esse assunto eu converso com ele, que é cardiologista aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Álvaro Frederico. Obrigada por aceitar nosso convite, doutor. Sim, Cris, é um prazer poder estar falando com vocês a respeito desse tema, né? Tão recorrente que são as doenças cardiovasculares, né? É fundamental tanto para o paciente do grupo oncológico, né, pacientes com os antecedentes tanto da doença oncológica em atividade ou dos recuperados do câncer, do caso da próstata, é fundamental que tanto pacientes desse grupo oncológico como qualquer indivíduo, qualquer paciente que vá praticar alguma atividade ou algum exercício físico recorrente, é fundamental que tenha uma avaliação prévia das doenças cardiovasculares, ver qual o grupo que ele se enquadra do risco, né? Para que não tenha nenhuma surpresa, tanto durante a prática, tanto no futuro, né? É sempre legal a gente estar fazendo essa revisão, né? E quais são essas avaliações, doutor? Primeiro de tudo, a gente diferencia um pouquinho da diferença de atividade física e de exercício físico, né? Que dentro da cardiologia, a atividade física seria qualquer atividade que o organismo subiu uma escada, dependendo do idoso, simplesmente tomar um banho sozinho, subir um lance de escada, dar uma caminhada na praia. Agora, o exercício físico, ele já parte do princípio que tenha uma repetição, uma atividade programada, uma atividade que tenha uma frequência certa. A OMS, na Organização Mundial de Saúde, recomenda 150 a 300 minutos por semana. Então, dá em média, aí, vamos dizer, 30 a 40 minutos por dia, em média. E aí, antes disso, a gente precisa identificar em qual grupo o paciente se enquadra, principalmente a idade dele, né, e os fatores de risco, tanto pessoais como da família. Então, se o paciente tem alguma comorbidade, como obesidade, sedentarismo, hipertensão, diabetes, insuficiência renal, se o paciente é tabagista, se o paciente na história, principalmente familiares mais próximos, pai, mãe, os irmãos, tem algum histórico familiar importante, como infarto ou AVC prévio, e aí a gente identifica o grupo que esse paciente se enquadra. Geralmente, a partir dos 30 anos, é recomendado que faça um acompanhamento regular com o cardiologista, né? Incluindo exames laboratoriais, a gente tem costume de falar hemograma completo, né? Mas seria o laboratorial completo, função renal, hepática, o perfil lipídico, né? Que são os colesteróis, diabetes, a parte tanto de anemia, plaqueta, essas questões, e os exames cardiológicos. Pelo menos uma vez por ano, a partir dos 30 anos, é recomendado a fazer. Se o paciente tiver algum histórico na família, alguma comorbidade, é recomendado que você antecipe um pouco essa visita ao cardiologista. E para a atividade física, a partir dos 40 anos, sempre recomendado a fazer esses exames que a gente optou por estar realizando nos pacientes do Novembro Azul, né? Doutor, então vamos lá. No caso desses pacientes que vão jogar futebol, quais são os exames que foram realizados com esses pacientes oncológicos? Sim. Porque os médicos também vão participar, mas primeiro a gente vai falar dos pacientes. Sim, nesses pacientes, tanto no grupo oncológico como no grupo da população em geral, se o paciente tiver mais de 40 anos ou menos de 40 anos com algum histórico familiar ou pessoal de risco, é recomendado que o paciente faça uma visita no cardiologista e explique qual é o tipo de modalidade, qual é o grau de intensidade que ele vai estar realizando a atividade física, se é uma atividade profissional, uma atividade amadora, uma atividade de lazer, como é o caso. A gente sabe que, apesar de ter muitos benefícios, né, tanto a parte da doença cardiovascular, né, o objetivo principal, mas principalmente a gente tem relatos que melhora, né, o humor, melhora a qualidade do sono, melhora o hábito intestinal. Então, a atividade física, o exercício físico é fundamental para todo o grupo de população. Nesses nossos pacientes, como eles já se enquadram num grupo de risco pelo fato de serem pacientes oncológicos e por conta da idade, que geralmente são acima de 40 anos,
a gente recomenda que ele faça, além do exame físico, né, na própria consulta com o cardiologista, os exames laboratoriais que nós conversamos, mas é fundamental que ele faça pelo menos um eletrocardiograma em repouso, que são os eletrodos das derivações, que a gente costuma fazer com o paciente em repouso, o ecocardiograma, que faz uma avaliação estrutural do coração, tamanho do coração, a força, se tem alguma evidência de algum sopro, alguma patologia que está afetando estruturalmente o coração, e o teste ergométrico, que é fundamental por conta de ser um exame sob esforço. Então vamos por partes. O eletro, o que ele mostra dentro do O eletro, ele faz uma avaliação da eletricidade do coração, como o próprio nome diz. Ele é feito baseado nas derivações, geralmente 9 a 12 derivações, e ele avalia as paredes do coração, a condução elétrica. Então, em algum momento, ele pode avaliar alguma arritmia, algum bloqueio de ramo, ele pode evidenciar alguma sobrecarga cardíaca e também a isquemia, que é o que a gente mais busca quando realiza o eletro, né, que é infarto, principalmente. Aí isso é mostrado no eletro. Aí no ecocardiograma mostra o tamanho do coração e que mais que ele mostra? A avaliação estrutural do coração. Tá. E o teste ergométrico? Isso. O teste ergométrico, que foi o nosso principal exame, né, nessa questão do Novembro Azul, ele é fundamental porque o eletrocardiograma ele é feito com o paciente em repouso. Então, o consumo de oxigênio baseado na frequência cardíaca, nos batimentos, ele tem uma certa demanda. Então, em repouso, o paciente vai variar de 50 a 100 batimentos. No teste ergométrico, a gente parte do pressuposto da frequência cardíaca. Então, a gente faz o exame para ele ter um esforço para acelerar o coração. Com isso, acelerando o coração, a frequência cardíaca aumenta o consumo de oxigênio. Aumentando o consumo de oxigênio, pode ser evidenciadas algumas alterações nas coronárias que não foram acusadas em repouso. Então, a gente costuma fazer 220 menos a idade do paciente, que seria a frequência cardíaca máxima. Se a gente conseguir atingir 75%, 80% desse valor, já é um valor considerável para descartar risco cardiovascular. Então, vamos imaginar um paciente que em repouso está batendo com o coração a 75 batimentos, num teste da esteira, num teste ergométrico, ele pode chegar a 140, 150, 170 batimentos, dependendo da idade. Então, o consumo de oxigênio do coração em repouso a 75 é um certo consumo. O consumo a 145 a 150 batimentos é outro consumo. Então, se tiver alguma lesão coronária de isquemia ou alguma arritmia cardíaca, muitas vezes em repouso ele pode não acusar. Quando a gente submete ele a uma prova de esforço, que seria no caso do teste ergométrico, pelo consumo de oxigênio, que é transportado pelas coronárias, isso pode ter alguma manifestação tanto eletrocardiográfica, mas principalmente clínica, como dor torácica, tontura ou instabilidade, turvação visual, sudorese, náusea e vômito. Tanto manifestações no eletro, como manifestações clínicas do paciente têm que ser consideradas. Essa isquemia que o senhor falou, o que vem a ser, doutor? A isquemia que a gente fala é a falta de oxigênio em alguma célula. Então, principalmente, como a gente está falando do risco cardiovascular, seria a falta de oxigênio no coração. A gente sabe que o sangue circula dentro do coração, é bombeado por ele, né, função de bomba, mas o que dá força para o coração contrair e relaxar são as coronárias, que irrigam as paredes do coração. A da direita, a da esquerda, a anterior, a inferior, e elas levam sangue, energia, oxigênio para o coração conseguir bombear o sangue que circula dentro dele. Então, nesse caso, quando a gente tem isquemia, são lesões, que pode ser uma isquemia total, que seria um infarto, ou são lesões residuais de 10, 20, 30, 40, 50, 70% nas coronárias, que em repouso, como o consumo é menor, a oferta também é suficiente. Quando a gente aumenta o consumo, aumenta a demanda, muitas vezes a oferta está prejudicada em repouso, não manifestou, quando no esforço você gera um desequilíbrio da oferta e da demanda, manifesta alterações eletrocardiográficas ou clínicas. Agora, vamos lá, partindo do princípio de que algum desses exames mostrou uma isquemia. E aí, o que tem que ser feito? Ele pode participar de um jogo de futebol, de uma partida, mesmo que seja de lazer, ou não pode, e o que seria feito de tratamento? Como o exame que deu alterado em questão seria o exame do esforço, é recomendado que esse paciente não realize atividade física até retornar com o médico, se possível com o cardiologista que fez a solicitação do exame, para dar seguimento. Se o paciente se enquadrar em um grupo de alto risco cardiovascular, como por exemplo histórico de infarto prévio ou revascularização cirúrgica, né, ponte de safena, ponte mamária, ou históricos familiar importante, ou uma clínica, uma dor torácica que a gente fala que é a dor típica,
típica, né, que é a dor em aperto, com irradiação para a mandíbula, para braço, acompanhada de sudorese, náusea e vômito, muitas vezes é necessário fazer alguma investigação mais invasiva, como até o cateterismo cardíaco. Se for um achado de exame, paciente assintomático, num grupo de risco intermediário, existem outros exames menos invasivos que o cateterismo que podem continuar investigando. Mas o recomendado é que, se o teste ergométrico for sugestivo ou positivo para a isquemia, que esse paciente não realize atividade física até um retorno com o cardiologista. Agora, doutor, é muito comum, a gente estar no final do ano. E aí, vem aquelas promessas. Não, agora virou o ano, eu vou começar a fazer uma academia, eu vou fazer atividade física, eu vou correr na praia, eu vou fazer, enfim. Às vezes alguns homens, não, eu vou jogar mais bola, enfim. Eles começam a fazer um monte de promessa de que vão fazer atividade física, sendo que passaram o ano inteiro sedentários. E aí, posso começar de uma vez ou há necessidade mesmo de procurar, independente de não ter... Ah, mas eu não tenho nenhum problema de saúde. É preciso procurar um cardiologista? A partir dos 30 anos, é recomendado, né, pela Sociedade de Cardiologia, que o paciente faça o acompanhamento regular com o cardiologista pelo menos uma vez por ano. Se o paciente tiver algum histórico pessoal ou familiar, é recomendado que ele antecipe essa visita antes dos 30 anos. Se o paciente não tiver comorbidade nenhuma, estiver estável, sem sintomas, até os 40 anos, um eletrocardiograma, um bate-papo, um exame físico com um cardiologista, um exame laboratorial é suficiente. A partir dos 40 anos, para exercer a prática de atividade física, mesmo que socialmente, como você comentou, ou a fins amadores ou profissionais principalmente, mas principalmente para atletas de final de semana, de final de ano, que pretendem iniciar uma atividade, um exercício físico, é importante que ele faça esses exames que nós conversamos, principalmente o eletrocardiograma, o ecocardiograma, visitar o cardiologista, o exame físico, né, o laboratorial completo e principalmente o teste ergométrico por essa questão do consumo de oferta e demanda que a gente conversou. Doutor, os médicos também fizeram esses exames? Ah, mas médico não precisa fazer exame? Médico é totalmente saudável. Médico também é paciente muitas vezes, né? E mesma coisa, cada caso tem que ser individualizado, a gente tem que avaliar a idade de cada jogador, né? No caso de cada médico, avaliar principalmente também o grupo que ele se enquadra. Se tem as comorbidades, se ele tem pressão alta, hipertensão, diabetes, se ele é tabagista, obesidade, sedentarismo, e levar em consideração o histórico familiar. Se for recomendado, dependendo do grupo que ele se enquadrar, ele tem que fazer sim os exames também, assim como os pacientes. Ah, certo, ó, tá aí, tá dado o recado. Doutor, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Sim, foi um prazer quis poder participar, poder contribuir com a população e com os pacientes. É fundamental que quando a gente está falando de doença cardiovascular, isso é a maior causa de morte no mundo, mais que câncer, mais que Covid que veio à tona aí. Então a gente está falando do que mais mata no Brasil e no mundo. Então todo cuidado é pouco. Então é recomendado que sempre o paciente faça uma consulta de rotina com o seu cardiologista de confiança, que faça os exames complementares indicados para cada situação, para que a gente consiga combater aí essas doenças que são tão letais no mundo. Tá certo, tá aí, tá dado o recado. Então, se você quiser realizar aí a sua promessa, começar uma atividade física, procure o seu médico. Não saia daí que no próximo bloco eu volto com mais Beneficência na TV. Até já. Estamos apresentando Beneficência na TV. Com atendimento personalizado e humanizado, o Serviço de Luto do Hospital Beneficência Portuguesa oferece um espaço de paz, tranquilidade e conforto para você e sua família nos momentos mais difíceis. Velórios climatizados, livros de condolências digital, serviços de cremação e traslado para outros estados. Disponíveis para seguradoras, convênios e particulares. Serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa, tornando mais fácil o momento mais difícil. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. Bom, Beneficência na TV veio visitar aqui o Instituto Almai e eu vou conversar com ele, que é um dos diretores, que é médico também. Aliás, ele já participou do programa, como ele que também é diretor financeiro lá da Associação Paulista de Medicina, e ele vai contar um pouquinho pra gente como é que funciona aqui o Instituto Almai. Como é que surgiu a ideia do Instituto? Olá, Cris. Em primeiro lugar, muito obrigado pela visita. É muito bom poder falar desse assunto, né, para a população da nossa região.
O Instituto Almay, ele foi criado para ser um centro de acolhimento, né, e tratamento para as famílias que têm crianças ou conhecidos com transtornos do neurodesenvolvimento. A ideia do Instituto é que a gente tenha em um lugar só todas as ferramentas, né, para acolher e ajudar essa família de uma criança com autismo. Desde a investigação, desde os exames até o diagnóstico, a gente passa por uma terceira etapa, que é o centro de tratamento. A gente tem aqui hoje uma equipe, uma grande equipe, né, especializada em terapia ABA, que conta com profissionais de diversas áreas para fazer a intervenção e o estímulo para crianças com diagnóstico de autismo e outros diagnósticos associados. Como é que essas crianças vêm parar aqui no Instituto? Basicamente, a criança chega aqui por 2 caminhos, tá? Ou porque a mãe percebeu que a criança tem algum sinal ou sintoma e procurou o ambulatório médico inicialmente, já do Instituto, ou ela vem encaminhada pelos médicos da região. Muitas vezes ela procurou algum médico da região, pediatra, neuropediatra, psiquiatra infantil. O médico fez a tratativa, fez a investigação, concluiu o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Então ela pode vir para investigar, pode vir para tratar. Enfim, basicamente vem por esses 2 caminhos. E esse tratamento, ele leva um tempo? É um tempo durante um ano ou é um tratamento que vai acabar se tornando para a vida toda? O tempo do tratamento está ligado à resposta que a criança apresenta baseada naquele plano de tratamento que a gente propõe. Muitas vezes o tratamento é prolongado, porque a criança ela responde ao tratamento e você vai melhorando, incentivando e evoluindo o tratamento. Mas em média, mais de 1 ano de tratamento e você vai laudando essas evoluções para fazer o planejamento futuro. Agora, é importante frisar que tudo é feito com atendimento dos planos de saúde. As operadoras de saúde acabam bancando esse tratamento. Sim, isso é muito importante, Cris, que a gente fale aqui, porque hoje é lei, né? As operadoras de saúde são, por lei, obrigadas a fornecer esse tratamento. Então, qualquer mãe que tenha um filho, que tenha algum sinal, sintoma e que tenha um plano de saúde, tem direito a esse tratamento, independente da categoria do plano de saúde, independente do preço, independente da operadora. Esse tratamento é protegido por lei. Agora eu vou conversar com ela, que é psicóloga e a coordenadora aqui do Instituto Almay, Beatriz Paixão. Beatriz, para quem não sabe, né, que está em casa assim, poxa, mas o que vem a ser o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil, tá? Que acomete as crianças apresentando sintomatologia ali na primeira infância. Ele causa na criança alguns sintomas de ausência de reciprocidade social, né? Então a criança tende a ser mais embotada, né? Apresentar ausência no contato visual, ausência na intenção de comunicação, né? De interação com os pares, com os próprios pais. Então os pais começam a perceber que aquela criança não busca pelo outro. Agora, existem graus de autismo? Porque as pessoas usam aquela coisa do espectro autista, mas existem graus? Existem. O autismo tem 3 níveis de suporte, né? O nível 1, que é quando a criança é mais funcional e precisa de pouca intervenção, poucas horas. O nível 2, que é quando a criança apresenta prejuízo moderado, né? E o nível 3, que é quando a criança apresenta um comprometimento mais grave ali, precisa de mais nível de suporte. A gente está falando de criança, mas a gente tem visto muito por aí, principalmente na mídia, de diagnósticos tardios de adultos que hoje acabam descobrindo que tem autismo, com 40, 50 anos. Tivemos recentemente uma atriz que descobriu aos 50 e poucos anos. Por que desse diagnóstico? A gente acredita que com acesso à informação, né, e o acesso ao diagnóstico, vem ficando cada vez mais comum, as pessoas vêm se percebendo ali com comportamentos e características, né, que corroboram com a sintomatologia do diagnóstico de autismo, então eles têm buscado cada vez mais acesso ao seu diagnóstico para poder se ressignificar mesmo, né, se encontrar, perceber que às vezes aquilo que eles apresentam, né, tem uma relação com a sintomatologia e se encontrar dentro de um diagnóstico. Muito se fala da questão de convívio social.
Isso, por exemplo, no caso de um adulto, às vezes até um adolescente pode passar, mas é uma pessoa antipática, ela não se mistura, ela não participa, ela não conversa. Isso tudo pode ser um sintoma? Pode sim, né? Se a gente para refletir, a gente sempre tinha um colega na sala de aula que era mais estranho, a gente sempre achava, nossa, aquele menino não fala com ninguém, tá sempre sozinho, sempre num cantinho, né? Então, a ausência de reciprocidade social é uma das principais características ali que uma pessoa com autismo pode vir apresentar, né? E é um indicativo para a gente começar a se perceber, né? Eu prefiro a minha própria companhia, eu prefiro ficar sozinho, eu não busco pelo outro, eu tenho dificuldade em manter e sustentar um contato visual, né? Então, esse é um indicativo para a gente ficar atento. O toque pode ser um sinal? Pode. As pessoas com autismo, elas têm a tendência a ter transtorno do processamento sensorial, né? E isso é avaliado por uma terapeuta ocupacional. Então, o toque, a sensibilidade a cheiros, às luzes, barulho, né? Lugares com muitas pessoas, seletividade alimentar, dificuldade com alimentação, com autocuidado mesmo, com rotina. Tudo isso são indicativos de transtorno do espectro autista. Agora eu vou conversar com ela, que também é diretora, Poliana Oliveira. Poliana, como é que é feito o trabalho com vocês, o diferencial? Porque você fala assim, traz a criança, vai ter as atividades, vai ter psicólogo, vai passar por estímulos, tudo. Mas e aquela família? Como é que fica o pai e a mãe dessa criança? Então, Cris, na verdade, o Instituto Alma ele tem uma preocupação muito grande em trazer esse acolhimento para as mães. Então, quando a mãe procura o Instituto Almai, a gente entende que ela está cheia de medos, de inseguranças. E o nosso setor de acolhimento acolhe, né, essa mãe, esses medos que girou em torno do diagnóstico, da investigação. Então, a gente tem essa preocupação em trazer para ela a segurança que ela está precisando naquele momento. Como é que a mãe recebe essa notícia? Qual é a maior preocupação dela? Então, ela se sente insegura e fragilizada, né? Até ela ter esse primeiro contato com todas as informações, que aqui a gente faz questão de deixar bem claro, as etapas da investigação, do diagnóstico e do tratamento. Durante todo o momento, ela é acolhida para que ela saiba o que está acontecendo em cada etapa da evolução do filho dela. E aí, a partir disso, o coração dela vai se acalmando, ela vai sentindo segurança, ela vai entendendo que um diagnóstico como esse não é determinante para a vida do filho dela. A partir do momento em que ela buscou o tratamento adequado, que ela vai ter todas as intervenções ali, com toda a segurança, ela tem esse coração acalmado. E a gente tem uma preocupação muito grande em não tornar esse tratamento algo robótico, algo mecânico, né? Então a gente traz em todas as etapas a humanização. Então, a humanização é para o tratamento da criança, na escolha de cada profissional que trata aquela criança. Então, todos os nossos profissionais, eles têm um vínculo afetivo com a criança, que é criado exatamente para que a gente nunca robotize esse tratamento. Da mesma forma, a gente traz esse espelhamento para as mães. Então, a gente humaniza esse momento de jornada de tratamento com rodas de conversa, naquele momento em que todas as mães estão passando pelas mesmas fragilidades e inseguranças, elas começam a trocar informação e isso acalma o coração de cada uma delas. A gente tem toda a nossa equipe do setor de relacionamento que, quando sente alguma insegurança da mãe, também marcamos um horário para que ela traga para a gente faz essa escuta ativa, sempre nos preocupando com que essa mãe se sinta o tempo inteiro acolhida. Eu converso agora com a Flávia Sobral, que é a mãe do Arthur e da Maria Fernanda, que fazem aqui o atendimento, o tratamento aqui na Almai. Como é que você descobriu o Almai? Bom, eu descobri no Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio, e eu descobri através das redes sociais, procurando atendimento. Lá é bem difícil, né? Assim, tratamento lá você não consegue através de plano de saúde, você consegue através de liminar ou particular. E como é um tratamento para a vida toda, né, você tem que buscar um meio mais fácil. E aí eu descobri a Almai aqui em Santos, e aí me mudei para cá, né, para buscar uma melhor qualidade de vida para eles,
Quando que você começou a desconfiar que tinha alguma coisa de diferente nele? Ainda bebê, né? Pelas características. Ele sempre teve muitas características. Quais? Ele não tinha contato visual, ele tinha muitas estereotipias, ele tinha muita estereotipia vocal. Sons que ele fazia diferentes. Colocava muita mão no ouvido, flapping com a mão, ele corria de um lado e para o outro, sempre com um bonequinho na mão, sempre tinha que ter algo na mão. Ele não atendia pelo nome e brincava, e sempre ficava muito sozinho. E assim, ele nunca brincava funcional, ele não tinha uma brincadeira funcional. Isso ele foi crescendo e eu fui percebendo. E aí o diagnóstico dele veio com 1 ano e 6 meses. E aí, agora, como é que está sendo? Como é que está a evolução? O que representa o Instituto Almay hoje na vida dos seus filhos? Eu posso dizer assim que eu sou apaixonada pela Almay, de verdade. Porque, assim, por todos os lugares que eu passei, eu nunca tive o acolhimento que eu tenho aqui. E eu tenho acolhimento por todos. A Almay é muito especial. Eles tratam as crianças com muito carinho. Né? E isso assim é muito de verdade. Isso desde o funcionário da limpeza até os coordenadores, né? Até os donos. Enfim, é um tratamento muito, muito sincero. Né? E assim, eu estou muito feliz de estar aqui, de ter largado a minha vida no Rio e estar refazendo a minha vida aqui, porque eu acho assim, tá tudo sendo assim, eu acho que a palavra é ressignificado, né? Eu vim para cá nessa busca e eu estou encontrando ela. A Rayane Souza é a mãe da Cecília, de 3 anos, que também faz tratamento aqui. Rayane, como é que a Cecília começou a mostrar os primeiros sintomas e como é que você percebeu isso? Oi, boa tarde. Então, a Cecília, ela nasceu de 33 semanas, nasceu prematura, e os atrasos da prematuridade começou a ficar distantes dos 2 anos. Tipo, quando começou 2 anos, ela começou a mostrar outros atrasos, que a questão da fala, que ela falava e parou, a questão do olhar, que ela tinha um olhar e ela se perdeu, começou a um olhar mais longe. E as coisas que ela fazia, as estereotipias, ela tinha estereotipias de andar sem parar, de um lado para o outro, não suportava lugar cheio. Na escola, quando ela iniciou na escola, ela não conseguia ficar no refeitório. Ela não brincava de forma funcional, ela brincava enfileirando, ela enfileirava por cor e tamanho, o monta-monta. Quando você recebeu o diagnóstico de autismo, o que passou na sua cabeça? Eu me senti perdida. Assim, eu já sentia que tinha algo diferente, só que a partir do momento que a gente recebe o diagnóstico, a gente vive um luto. A criança que a gente idealizou, ela morre, no caso, assim, e a gente começa a olhar nosso filho com outros olhos. Uma criança que vai evoluir, que a gente tem esperança, tem fé que ela vai, só que no tempo dela. Ela tem o tempo dela de evolução. E nisso a gente vai buscando. A partir do momento que ela iniciou o tratamento aqui no Instituto, o que mudou, tanto na relação sua, na forma de olhar a sua filha e no comportamento da sua filha? Quando a gente iniciou, mudou assim completamente. Eu senti um acolhimento e comecei a olhar ela com outros olhos, as histórias das outras mães. Eu comecei a ver que não era tudo isso que eu imaginava, assim, que eu não estava totalmente perdida, que eu havia me encontrado, que eu estava no lugar certo. E com o passar do tempo a gente está evoluindo cada dia mais.
Tá aí, esse foi o Beneficência na TV de hoje. Espero que você tenha gostado. E já sabe, quer rever essa e outras matérias? Acesse as nossas redes sociais, que os endereços estão aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana, te espero para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.